Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 145. Salmo 145. Vamos ler dos versos 17, do verso 17 ao verso 20 do Salmo 145. Salmo 145, dos versos 17 ao verso 20. Vamos ler todos juntos. Vamos lá, todos juntos. Começando no 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhe o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Oremos. Santo e eterno Deus, aplica a Tua palavra em nosso coração, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, fala profundamente, Senhor, a cada um de nós, vem impactar, ó Deus, o nosso viver, o nosso entendimento, para que, ó Deus, te sirvamos com todo amor, com toda a dedicação, fazendo tão somente a Tua vontade maravilhosa. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, desde o primeiro texto que nós lemos, lá em Salmo 105, está escrito: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Lá em Isaías, está escrito: já ninguém há que invoque o teu nome. Na leitura alternada, nós lemos, lá no verso 9, ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Irmãos, nesse texto nós começamos a ler e nós vemos claramente que só o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Ele, e tão somente Ele age com justiça, porque ela se manifesta e provém unicamente dEle. A justiça se manifesta no Senhor, pelo Senhor, por meio do Senhor, e provém do Senhor. Por isso, Ele nos guia pelas veredas da sua justiça, pois Ele é e sempre será justo em tudo o que faz. Não há injustiça no nosso Deus. Tudo que Ele faz é justo, e sua justiça permeia todas as Sagradas Escrituras. E é exatamente nas Escrituras onde é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé, segundo Romanos 1, capítulo 17. Por isso, irmãos, em tudo o que o Senhor faz, é também demonstrada a sua imensa bondade. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Está lá no Salmo 34, 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Nós temos visto em todas as coisas que acontecem em nossa vida a bondade do Senhor. Nós temos cantado, nós temos louvado, nós temos visto claramente o testemunho do Senhor em cada momento do nosso viver, em cada instante dessa nossa caminhada. Lá no Salmo 125, 4 está escrito: o Senhor trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro. O Senhor trata com bondade. O Senhor é bom, o Senhor é benigno para com esses que agem com bondade.
que fazem o bem. O Senhor age com benignidade para com quem faz o bem e dá um testemunho de integridade, como um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. O Senhor Deus Altíssimo sempre está próximo. Isso é que é maravilhoso, irmãos. O Senhor Deus Altíssimo sempre está próximo de todos aqueles que o invocam. E é essa nossa vida cristã que tem que se voltar para invocar o nome do Senhor, para invocar o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Todos que clamam pelo auxílio de Deus, Ele que está próximo, é Ele que ouve. Ele ouve e Ele atende segundo a sua vontade. Não segundo o nosso querer, não segundo como nós queremos, como nós pedimos e exigimos dEle. Todos que clamamos pelo auxílio de Deus, Ele atende. Quando pedimos a proteção divina, o Deus Altíssimo está conosco e age com compaixão e misericórdia para com cada um de nós. Ele faz isso por nós. Todos os que com confiança reconhecem ao Todo-Poderoso, sabem, confiam, acreditam que Ele está próximo, em ação, porque Ele é o Deus onipresente, e Ele age, e Ele faz, e Ele realiza, e Ele não deixa passar nada. Ele está presente, Ele está próximo, e age, está agindo. A sua proximidade é uma proximidade de ação, não é uma proximidade de inércia. Quando suplicamos a ajuda do Senhor, com um coração novo e renovado, perto está o Senhor para nos socorrer com o seu amor de Pai. Pai que atende o seu filho, Pai que corre para socorrer o seu filho. Por isso que o nosso socorro vem tão somente do Senhor, que não nos deixa sozinho em momento algum, porque Ele conhece as nossas fraquezas e sabe de todas as nossas dificuldades, e Ele está agindo, e nós temos visto isso no nosso dia a dia, e nós temos testemunhado isso em cada momento da nossa vida, nos momentos bons, mas nos momentos de enfermidade, no momento de tribulação, no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de dor, no momento de morte. Nós temos visto a ação de Deus, o agir de Deus. Os benefícios do Senhor, irmãos, para conosco são grandiosos, e em todo o tempo sua bondade está direcionada para todos os que verdadeiramente o temem, todos os que verdadeiramente vivem para Ele com grande respeito, com amor, com reverência. É Ele quem dá a preciosa assistência a todos que o buscam e o invocam de todo o coração. Lá em Gênesis 4:26 está escrito assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O nascimento de Enos é o marco inicial, marco de um começo da invocação do nome do Senhor. A partir daquele momento, a partir daquela vida, a partir daquele acontecimento, a partir daquele Natal, o Natal de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. E interessante, irmãos, que o nome Enos em hebraico significa ser humano, pessoa, homem, o ser que é mortal e carece do auxílio, da proteção, do cuidado, do livramento, da assistência e do milagre do Senhor. E a gente traz isso para nós, como criaturas de Deus. Nós somos feituras dele, mas somos também seus escolhidos, seus eleitos, e como humanos só podemos invocar o nome do Senhor, porque só Ele, irmãos, foi Deus quem escreveu nossa história e tem nossos dias escritos e determinados. Por isso nos conduz na sua boa
boa, agradável e perfeita vontade. É Ele que nos conduz, é Ele que nos guia, é nele que nós vamos em frente e perseveramos, estamos aqui até hoje por causa dele. A benignidade do Senhor, assim como sua misericórdia, se renovam a cada manhã. E é exatamente por isso que nós afirmamos que Ele é conosco em todos os momentos. Ele está conosco, Ele está em nós. E é por isso que rendemos graças, invocamos o seu nome e semeamos, declaramos as suas maravilhas, suas ações, suas atitudes, que são tão somente em nosso benefício. Atitudes que são voltadas para nós, atitudes do Deus Todo-Poderoso voltadas para nós. Lá em 1 Crônicas 16, o versículo 8 diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Invocai o seu nome e fazei conhecido entre os povos os seus feitos. É esse o nosso viver cristão. É essa caminhada que nós devemos fazer, apresentando um coração grato, humilde, obediente, sereno, dedicado fielmente à obra do Senhor, porque Ele é bondoso e perdoador. Ele é rico em graça para com todos os que o invocam. Para com todos os que o invocam. No Salmo 86, verso 5 diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que o invocam. A excelência da bondade e compaixão do Senhor é sempre imensa na vida de todos que confiam, na vida de todos que buscam, na vida de todos que invocam o seu libertador, com a convicção de que Deus é o provedor da sua vida. É Deus que providencia tudo. É Deus que providencia tudo que nos é necessário. É Deus que nos dá aquilo que nós clamamos, que nós pedimos, que nós buscamos, que nós almejamos, que nós sonhamos. É Deus que nos dá. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É o Senhor, é Ele que satisfaz. O que temos de fazer, irmãos, é clamar ao Senhor. O que temos de fazer é rogar ao Deus que tudo faz. Suplicar ao Deus que realiza o que nos é impossível. Porque Ele nos ouve e nos responde. Ele nos revela a imensidão do que está encoberto e o que não conhecemos. É Ele que revela. É Ele que mostra. Mas ninguém. Nós conhecemos a resposta de Deus quando invocamos, com o espírito dependente da sua graça e com um coração que busca viver a sua palavra e o evangelho do seu Filho Cristo Jesus. Por isso que lá em Jeremias 33:3 está escrito assim: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, que não conheces. O Senhor faz isso porque o Senhor é Deus. E Ele olha para nós, e Ele direciona para nós a sua compaixão, a sua misericórdia. Se invocarmos, se buscarmos o Senhor com todas as nossas forças, com interesse por sua obra e dedicação ao seu reino, com amor por seus pequeninos, certamente Ele nos ouvirá. Ele nos ouve. Ouve quem sinceramente busca estar perante a sua face. Se estamos diante de Deus, Deus está perto de nós. Se estamos distante de Deus, Deus está longe de nós. Todos que, com o Espírito Santo e movido pelo Santo Espírito do Senhor, invocar o seu santo nome, certamente apreciará a alegria da salvação do Deus glorioso. Certamente, não tem para onde, não tem como correr, não tem como escapar. Vai ser isso mesmo. Apreciará a alegria da salvação do Deus glorioso. Esta alegria que está em nós por mérito de Cristo Jesus.
essa alegria que está em nós, porque Jesus nos amou, porque Ele deu a sua própria vida por nós. Na cidade de Deus, na Nova Jerusalém, no reino de Cristo Jesus, estarão somente os chamados e eleitos do Senhor, que são alvos da promessa divina e têm prazer em invocar o nome bendito do Todo-Poderoso. Joel 2,32 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Por isso, irmãos, para que nós tenhamos essa garantia de que somos verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, nós temos que clamar a Ele, temos que ter essa disposição de clamar, temos que ter esse desejo ardente em nosso coração de clamar ao Senhor, de buscar o Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso viver. Romanos 10,13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só invoca o nome do Senhor, só tem essa disposição para invocar, só consegue invocar aquele que foi dado pelo Pai ao Filho para ser por ele salvo. Só invoca o nome do Senhor para a salvação o coração resgatado por Cristo, a vida lavada pelo sangue de Jesus. Já Jeremias diz: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias 8,20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Muitas vezes, na nossa caminhada cristã, essa é a verdade que explode, que flui de dentro de nós, que está na nossa mente. Essa é a verdade que não nos deixa ter a convicção da salvação em Cristo Jesus. E por que temos essa temerosa sensação de que não estamos salvos? Porque muitas e muitas vezes buscamos estar distantes do Senhor, não queremos ter uma vida transformada por Cristo Jesus, e por tudo isso, irmãos, não invocamos o nome do Senhor, não invocamos, não temos prazer, não temos desejo, não temos nem necessidade de invocar o nome do Senhor. Paulo diz a Timóteo assim: foge outros sims da paixão da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro fazem o quê? Invocam o Senhor. Veja isso, 2 Timóteo 2,22. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Invocam o Senhor. E nós precisamos seguir a justiça, nós precisamos seguir com fé. O poeta diz: sem entender nada, sem conhecimento algum da palavra de Deus, ele canta assim: anda com fé eu vou, a fé não costuma falhar. E muitas vezes nós não acreditamos na fé, muitas vezes nós não nos interessa ter fé, muitas vezes não vale a pena ter fé para nós, e nós deixamos passar uma vida de justiça, deixamos passar uma vida de fé, deixamos para lá uma vida de amor, uma vida de paz, porque esse é o coração puro, esse é o coração purificado, esse é o coração que se torna puro, porque invoca o Senhor, porque invoca o Senhor. Nós temos de seguir e abraçar com amor e determinação a justiça de Deus, que é o justo juiz, e faz valer com austeridade os princípios santos da sua justiça. Não tem brincadeira, não tem mais ou menos, não tem ficar em cima do muro. Não é o homem, não é a justiça humana, não é a justiça desse mundo. Ele é o justo juiz e ele faz valer os princípios santos dessa justiça.
Vivamos, irmãos, então com fé. Vivamos, irmãos, então crendo firmemente, acreditando com um coração limpo, um coração que adora, um coração que serve e um coração que busca sempre caminhar com Cristo Jesus. Vivamos com esta fé. Vivamos acreditando assim. Vivamos no pleno amor por Jesus Cristo, por seu Evangelho e por seus pequeninos, demonstrando que nós temos o amor de Deus e amamos verdadeiramente, testemunhando isso, demonstrando isso, provando que esse amor está verdadeiramente em nós. Vamos viver, vamos semear a paz de Cristo, vamos semear a paz que excede todo o entendimento, a paz que não existe nesse mundo, porque é a divina paz que vem sobre nós das regiões celestiais, não é daqui, não é desse mundo. Eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo vos dá, de Jesus, não essa paz que o mundo oferece para vocês. É assim, e somente assim que temos puro o coração e podemos invocar o Senhor, seguindo a justiça, seguindo a fé, seguindo o amor, seguindo a paz, com os que de coração puro, santo, íntegro e sincero, verdadeiramente adoram o Senhor e invocam o Senhor de todo o coração. Vamos, irmãos, assumir a humildade do Senhor e com o coração piedoso clamar, com o coração piedoso suplicar, com o coração humilde invocar com todo o nosso ser o seu santo nome. Invoquemos o nome do Senhor, porque o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Assim é o Senhor para conosco. Assim é o Senhor para com a nossa vida, está em Provérbios 2, de 6 a 8. Por isso, meus amados irmãos, invoquemos o Senhor para que Ele esteja sempre perto de nós. Invoquemos o Senhor com a sinceridade, com franqueza, em verdade, com autenticidade. Invoquemos o Senhor. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, diz lá em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus. Irmãos, é tempo de nos achegarmos a Deus, porque é assim, é com nossa atitude, é o nosso ir, que Deus se achega a nós. Eu acho interessante os muitos textos que tem na Bíblia que revelam exatamente essa ação de Deus. Chegai-vos a Deus, nós damos o primeiro passo e Ele se chegará a nós outros. Não fomos nós que amamos o Senhor, Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que buscamos o Senhor, Ele nos buscou primeiro. Não fomos nós que aceitamos o Senhor, Ele nos chamou primeiro. E agora, lá em Tiago diz: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Lá também, em Crônicas, diz: se o meu povo, o que diz? Então, se o meu povo, então eu os ouvirei, sararei a sua terra, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus agindo. Primeiro o povo age, depois vem a ação de Deus, vem a resposta de Deus, vem a consequência da ação humana.
Chegai-vos a Deus. Então, primeiro nós nos achegamos, primeiro nós vamos a Deus, primeiro nós buscamos a Deus, primeiro nós clamamos o nome de Deus, primeiro nós invocamos o nome de Deus, e Ele, então, em consequência disso, Ele se chegará a vós outros. Irmãos, isso é a benignidade de Deus, isso é a misericórdia de Deus, isso é a compaixão de Deus para conosco. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aproximemo-nos de Deus, irmãos, fiquemos perto de Deus, cheguemos para perto de Deus, invocando o seu nome. Em consequência disso, Ele se chegará para junto de nós, perto Ele está de nós, estará conosco, estará em nós, e em toda e qualquer situação da nossa vida. Mas antes, purifiquemos nossas mãos, nossos pés, purifiquemos nossos olhos, nossa boca, nossa mente, purifiquemos nossos corações, nossos pensamentos, nossas intenções, purifiquemos nossos desejos, nossos anseios, purifiquemos-nos, transformemos-nos. Deixemos de ser como as ondas que vão e vêm, sem se estabelecer no único fundamento, na base, na pedra de alicerce. Invoquemos o nome do Senhor com pureza de coração, com um coração santo, limpo, sem malícia, sem ganância, sem orgulho, mas com o imensurável amor que Deus mesmo implantou em nós, que o Senhor Jesus implantou em nosso coração. Vamos viver, irmãos, uma nova história. Vamos viver uma nova história. Vamos reformar a nossa vida, vamos reformar a nossa igreja, vamos reformar nossos caminhos, nossos desejos, vamos reformar nosso louvor, nossa adoração, nosso servir, nossa vida cristã. Vamos reformar isso. Como? Vamos invocar o Senhor. Vamos invocar o nome do Senhor, porque invocando o nome do Senhor, que nós temos verdadeiramente a salvação. Que Deus aplique essa verdade em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.